A Páscoa que os cristãos comemoram, ela se refere basicamente à morte e à ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, aquele Messias que foi prometido ao povo judeu. Ele nasceu em Belém, viveu, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Depois, aos 33 anos aproximadamente, a gente conhece a história, no final já do seu ministério, depois de ter feito muitos milagres aqui na terra, ele convidou os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, a participarem daquela que é conhecida como a Santa Ceia, ou a última ceia do Senhor, na qual ele disse que não beberia mais do vinho até o cumprimento final, quando ele voltaria a se encontrar com a igreja para então participar das bodas do Cordeiro. Ele confidencia ali para os discípulos ou para os apóstolos, né, aqueles que o seguiam ali durante o período que ele andou aqui na terra, que ele voltaria e prepararia lugar para nós, não é? Porque aquela promessa se estende para a igreja e para os cristãos de hoje também, prepararia lugar para nós nos céus. E ele voltaria para buscar a igreja. Mas ali naquela ceia mesmo, logo após aquela ceia, aquela Santa Ceia, que ele compartilhou ali com os apóstolos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, em amor de vós, comei dele todos, fazei parte de mim. E o sangue, já se referindo ao sangue que seria derramado na cruz, logo em seguida, ele diz que é a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos, fazei parte de mim. Jesus dá um convite para que nós venhamos a fazer parte desse sacrifício dele. A gente depois entende que o sacrifício de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se a gente for olhar, e tudo que acontece ali, inclusive foi na noite de Páscoa, mas que Páscoa é esta? A Páscoa dos judeus, uma das festas judaicas. Foi naquela noite da Páscoa que se cumpriu o Cordeiro Pascal. Jesus, ele vem como sendo já profetizado desde a fundação do mundo. De já tinha o plano de entregar o seu próprio filho para morrer na cruz. Então ele já, para o povo judeu, ele já vem, desde que ele chamou Abraão, ele já vem falando do sacrifício do Cordeiro, pediu o filho de Abraão, a Isaac, para ser sacrificado no Monte Moriá, e Abraão se dispõe a sacrificar. Nós conhecemos a história, mas Jesus, naquele momento, ele fala de todas essas coisas. Ele já havia se identificado como Messias, embora o povo judeu não aceitasse, não aceita. O judeu, até hoje, o ortodoxo, não aceita Jesus como sendo Messias, mas ele ali se revela. A gente conhece a história da ceia. Ele lava os pés dos seus apóstolos. Jesus dá uma lição final de humildade, fala para os apóstolos que não o veriam por um pouco, mas o veriam novamente. E aí Judas o trai, a gente sabe disso, né? Sai para fazer o que tem que fazer. Ele vai avisar as autoridades a respeito de Jesus. A gente sabe que Jesus já sai dali para ser entregue, né, para os soldados romanos. E a gente conhece a história. Não vou me delongar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Porque quem tiver curiosidade, vai assistir A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, para saber o que se sucede logo após o momento que Jesus é entregue ali aos soldados, né? E a gente sabe que Jesus é morto na cruz, se cumpre a profecia, ele derrama o seu próprio sangue por nós, ele é o sacrifício perfeito. Por isso é que nele aqueles que creem em Jesus são salvos, vão viver eternamente com Deus. E a partir então daquele momento que Jesus morre, passam-se 3 dias,
E no domingo, que a gente conhece como domingo de Páscoa, não é? A gente conhece através da história bíblica que Jesus ressuscita, Deus ressuscita Jesus de entre os mortos, e aí tem aquele episódio da tumba vazia, não é? Aí Jesus, depois que ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, agora já são seus discípulos, aparece para os seus discípulos, anda 40 dias aqui na terra com o corpo glorificado, e aí então ele é assunto aos céus, de onde os anjos dizem, né, para aqueles que ficam vendo a assunção de Jesus, né, no final dos 40 dias, ele sobe, desaparece nas nuvens, e aparecem dois varões de branco, né, dois anjos, falando com as pessoas que olhavam Jesus subir, dizendo: esse Senhor que foi tirado de vós voltará. Então essa é a história da Páscoa, é esse Jesus que é o Cordeiro Pascal. E a referência da festa, a gente precisa entender que é uma festa e uma comemoração judaico-cristã, porque Jesus, ele era judeu e ele estava cumprindo a festa de Páscoa. Na verdade, Jesus cumpriu 3 festas que são como sombras de profecias que haviam de acontecer. Deus ensina ao seu povo durante séculos e séculos a respeito desses costumes, para eles entenderem o plano de Deus e o propósito de Deus, da salvação. E qual que é a referência da Páscoa dos judeus? Essa festa em função do quê? Da libertação da escravidão do povo do Egito através de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, ele é o libertador. Esta história mais pessoas conhecem, as 10 pragas que aconteceram no Egito, culminando com a morte dos primogênitos, e Faraó permitindo a saída do povo e a liberdade do povo. A gente sabe que a ordenança de Deus através de Moisés para o povo judeu que estava escravo ali no Egito é que eles sacrificassem um animal e aspergissem ou espalhassem o sangue deste animal na porta das suas casas, sinalizando que aquela casa estava entrando em aliança com Deus, e aquela casa seria poupada da morte do primogênito. Essa é a história da Páscoa dos judeus. E essa Páscoa, na festa da Páscoa, numa das festas da Páscoa, Jesus então cumpre essa profecia. É esse entendimento que a gente tem que ter da Páscoa. Eu já vi gente até publicando vídeo de pessoas glorificando Hare Krishna, achando que é esse Senhor cantado na música era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, a Páscoa fala da pessoa de Jesus, o Filho do Deus vivo que veio em carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do Deus Pai, morreu, e Deus o ressuscitou de entre os mortos, e vivo ele está, assentado no seu trono, reinando dos céus à direita de Deus Pai. Que esse vídeo possa ser esclarecedor para você. Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.